Vamos ler todo mundo junto? Vamos lá? Quem está mais forte hoje, os homens ou as mulheres? Será? Vamos descobrir. E os homens? Ninguém falou aí, ué. Então vamos lá ler primeiro as mulheres bem forte e depois os homens. Vamos lá? Na hora que eu falar 3, vocês começam. 1, 2, 3. Os homens, vou até ajudar vocês. Vamos lá, gente, vamos na fé. 1, 2, 3. Era viúva quase 84 anos e não se afastava do templo, servindo a Deus em jejuns. Glória a Deus. Agora vamos todo mundo junto, bem forte, bem bonito. E era Pode sentar glorificando ao Senhor, amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar nessa noite sobre fidelidade. Diga comigo, fidelidade ao Senhor. Vamos de novo? Fidelidade ao Senhor. Não precisa responder, mas analise. Você tem vivido uma vida de fidelidade ao Senhor? Analise por um momento. Esteja comigo aqui, não se distraia com nada, por favor. Você tem vivido uma vida de fidelidade ao Senhor? Pense, medite. O que é fidelidade, irmãos? Fidelidade é a característica do que é fiel. Fidelidade é a característica de que é fiel. Quem tem fidelidade, ele demonstra com zelo, presta atenção, demonstra com zelo, respeito por alguém ou por algo. Pessoa que tem fidelidade, ele demonstra com zelo, respeito por alguém ou por algo. Quem tem fidelidade, ele demonstra constância. Ele demonstra constância em tudo que faz. Constância com os compromissos assumidos. Constância, o que é ter constância, irmãos? É uma pessoa constante. É uma pessoa que não se tira, que ela não sai do foco com facilidade. É aquela pessoa que está sempre focada, sempre constante. Sempre caminhando naquele propósito, sempre caminhando naquele objetivo. E nós precisamos exercer fidelidade na nossa vida. Você já viu aquelas pessoas que hoje ele quer uma coisa, amanhã ele amanhece, ele quer outra? Vocês conhecem alguém assim? Sim ou não? Você conhece aquela pessoa que hoje ele quer comprar um carro, amanhã ele quer uma casa, no dia depois da manhã ele já não quer nada? E o nome disso é inconstância. E a caminhada nossa com Cristo, para que você também seja bem sucedido no que você faz, no que você quer, você precisa demonstrar constância. Por exemplo, eu trabalhei no frigorífico 20 anos e 5 meses. Quando eu entrei, na época eu não tinha terminado os estudos. Eu tinha só a 5ª série na época. E eu disse, olha, eu preciso ter uma profissão.
porque de estudar eu não gosto, parei cedo para ajudar em casa e depois nunca mais consegui voltar. E eu comecei no frigorífico como auxiliar. E aí, através da minha constância, persistência, eu virei refilador, que é refilar carne, desossador B, desossador A, líder e depois supervisor. E nessa caminhada, irmãos, o que foi raiva, o que foi nervoso, o que foi vontade de parar que eu tive, não foi pouca. Por exemplo, para mim virar desossador, eu tinha uma parada para o banheiro. Na época eu limpava a alcatra com uma minha. Eu ia no banheiro rapidinho e voltava, porque começava a parar pelos desossadores. Aí eu tinha que limpar a última alcatra que vinha. Aí eu limpava, ia no banheiro rapidinho e voltava, porque a hora que o outro chegava lá, eu já queria aprender a tirar o fraldão, a fraldinha, o filé mignon e destacar o contrafilé. E eu ficava lá, irmão, me ensina isso aí, como é que é isso? Ó, você vai fazer, e toda vez eu fazia assim. Chegava o meu supervisor lá de longe, ele chamava Jesus, mas não tinha nada de Jesus nele. Entendeu? Ele já gritava, Fabiano, larga isso aí, a alcatra está descendo. Só que, irmãos, estava começando ali, tinha que destacar contra filé, arrancar osso da alcatra, colchão mole, colchão duro, lagarto, patinho, para depois a alcatra. Que não estava nem começando, mas ele era chato para fazer eu voltar para o meu lugar. Ótimo. Na outra parada, onde vocês acham que o Fabiano estava? De novo, diga comigo, constância. Eu queria crescer, eu queria aprender. E foi assim por muito tempo. Aí aprendi a destacar o contrafilé, tirar o filé mignon, a fraldinha. E eu entrava 1 hora antes, junto com mais 3, para ir na cama fria. Os recortes eram colocados numa placa de alumínio, temperatura de 20 graus negativo. Nós entrava, empedrava tudo que você pensar, doía na gente. E aí nós virava aquelas placas, colocava em cima de um carrinho, subia uma rampa, descia, ia lá na estocagem e colocava. E aí saiu 4 desossadores de uma vez só. É só esse pedacinho para você entender. Aí está lá eu grudado no carrinho e o outro empurrando. E aí o Jesus encostou do meu lado. E eu andando, ele, parece que você gosta de desossar, tem vontade. Eu tenho, mas o senhor não deixa toda vez que eu vou lá, sordana. Aí ele falou, larga esse trem aí que eu vou dar uma oportunidade para você. Constância, irmãos. E dali ele me colocou, nunca mais eu saí dali. Eu já aprendi a arrancar o osso da alcatra, baixar o colchão mole, o colchão duro, patim, músculo. Nunca mais eu saí dali, porque eu estava pertinho. Agora a oportunidade que eu tinha, eu estava ali, gerando a oportunidade que Deus estava me dando. Aprendemos sobre isso esses dias. Que muitas oportunidades, a gente fica de braço cruzado esperando, Deus, dá uma oportunidade para mim. Mas muitas oportunidades é nós que geramos através da graça de Deus, a presença de Deus e a oportunidade que Ele prepara e nós garra ela. Então eu estava ali, irmãos, e fui constante, permanecendo, perseverando no propósito que o Senhor me designou. E é preciso, irmãos, se nós precisamos ter fidelidade e ser constante em tudo que fazemos. Por exemplo, eu fiquei quase 10 anos de supervisor. E aqui, irmãos, principalmente, quanta raiva que eu passava. Quantas vezes eu saía de uma reunião ou de uma coisa e falava, não, eu vou largar tudo, eu vou abandonar tudo. Eu vou sair desse trem, eu não aguento mais cobrança, pressão. Só que aí depois eu lembrava, mas e os meus sonhos? E os propósitos que eu defini com a minha família? Porque nesses anos eu fui trabalhando e lutando. Aí passava um pouquinho, eu falava, não, eu tenho que focar nos meus sonhos, no que eu quero oferecer para minha esposa, para minhas filhas, no meu propósito. Não posso desistir porque está difícil. Eu não posso parar porque está dolorido. Eu tenho que permanecer para manter o propósito que Deus me designou.
O nome disso é o quê? Constância. Tá difícil, vem a adversidade, não é fácil você romper o problema que você tem, mas precisamos ser constante no casamento, constante no trabalho, constante na educação dos filhos, constante em tudo que fizermos. Isso é um sinal de fidelidade ao Senhor, amém? Então isso é fidelidade. É a característica de quem é fiel, de quem demonstra zelo pelas pessoas, pelas coisas, demonstra lealdade e principalmente é constante no trato, constante no que está fazendo, constante nos compromissos. Isso é fidelidade. Mas, irmãos, que palavra poderosa que nós lemos aqui, que diz o quê? E era viúva, essa viúva chamava Ana, de quase 84 anos, não se afastava do templo, ou seja, ela era mais forte, ela era constante. De quase 84 anos, ela não afastava do templo, porque ali ela estava servindo a Deus, com jejuns e orações de dia e de noite. Você pode glorificar o Senhor? Isso é constância. 84 anos, irmãos. É isso que eu e você temos que colocar na nossa mente como propósito e objetivo. Aconteça o que acontecer, venha o que vier, você precisa estabelecer isso. Eu vou continuar servindo ao Senhor até o último grande dia. O apóstolo Paulo foi um grande exemplo, mas essa mulher não fica atrás. O apóstolo Paulo terminou a carreira, enfrentou as piores coisas, irmãos. Eu não vejo ninguém que sofreu tanto quanto Paulo. E ele termina a carreira dizendo, acabei a carreira, terminei, fiz tudo que precisava fazer. Guardei a fé, ou seja, continua a minha fé, continua firme em Deus. E agora eu estou pronto para ir e morrer. Entenda isso, irmãos, ele estava com data marcada, dia marcado, e já havia preparado até o psicológico para ir e morrer e terminar a carreira. E essa mulher aqui não é diferente, ela se mantém aos 84 anos constante. Constante. Não se afastava do templo. Aonde ela jejuava e orava de noite e de dia. Como está, irmãos, a nossa fidelidade com Deus? Como está a nossa fidelidade com Deus? Temos outros propósitos, temos outros objetivos. Primeiro Deus, segundo a nossa família, depois a igreja. Mas como está a nossa fidelidade com Deus? Como está a nossa preocupação? Está como a desta mulher, de estar na igreja para orar, para viver a comunhão com os irmãos, para estar cuidando uns dos outros. Estamos orando constantemente, como fazia essa mulher. Eu falei sobre o jejum esses dias aqui, irmãos. Nós temos que viver uma vida de oração e ao menos uma vez por semana fazer um jejum pela tua família, pelos teus negócios, pela igreja, pelo teu ministério, para Deus te fortalecer espiritualmente, porque o jejum faz o Senhor mover sobre nossas vidas e o mais importante, afunila a nossa comunhão com Ele. Como está a sua comunhão com Deus? Quando a nossa comunhão, irmão, está ligada, conectada com Deus, você não só ora, mas você consegue ouvir e receber direcionamento de Deus. A hora que você fala, eu queria fazer isso e isso, o Espírito Santo ali, ele já te traz paz, ou então ele te incomoda para você não fazer aquilo. Como está a sua conexão com Deus?
Porque quando a gente não está orando, a gente não tira um tempo. Olha, irmão, o dia tem 24 horas. E muitos de nós não conseguem tirar 15 minutos para fazer um devocional, para ler alguns versículos, para orar, para agradecer Ele, para falar com Ele, mas ficar em silêncio alguns minutos para poder ouvir a voz dEle. Como está a nossa comunhão com Ele? Eu não vou perguntar aqui não quantas pessoas que faz o devocional por dia, todo dia. Mas faça, irmãos. Tira o primeiro momento do seu dia. Eu acordo que horas? 7h30. Começa a acordar às 7h15, 15 minutos antes. Vai ler a Bíblia com calma, vai tirar um momento de oração. Mantenha a sua fidelidade firme como esta mulher que estava no templo, não se afastava do templo, que é o lugar que ela conseguia orar, ter comunhão, estar na presença do Senhor. Não se afastava, servindo a Deus em jejum e oração. E não era uma vez por semana, a Bíblia diz que era constante, dia e noite. Deus nesta noite requer fidelidade. Se você não está vivendo fidelidade ao Senhor, Deus requer. 84 anos. Na leitura de Mateus 27 que nós lemos, o versículo 55, aqui diz assim: estavam presentes várias mulheres observando de longe. Eram discípulas que vinham seguindo Jesus desde a Galileia para o servirem. Diga comigo, para. Bem forte, gente. Vocês não estão com sono não, né? Para o servirem. Irmãos, havia várias mulheres que serviam ao Senhor com seus bens e as suas riquezas, para o cuidado dele, para o zelo dele. Várias discípulas. Nós vamos ver lá na frente também o apóstolo Paulo dizendo: olha, não esqueça das discípulas, essas mulheres que muito me ajudaram. Deus sempre levanta, irmãos, pessoas para nos ajudar. Pessoas para nos ajudar em oração. Eu sei que tem pessoas aqui, irmãos, que todo dia estão orando pela minha vida. Eu sei que tem pessoas aqui que todo dia estão orando pela igreja, pelos líderes, pelos ministérios, pela construção. E isso, irmãos, é que faz com que a obra não pare. Porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. E aqui também tinha essas mulheres, discípulas, que vinham seguindo Jesus desde lá da Galileia, servindo ao Senhor. Como que nós estamos servindo ao nosso Deus? Como nós estamos servindo as pessoas? Como nós estamos servindo a nossa liderança? Como nós estamos servindo as pessoas que Deus colocou na nossa vida? Deus quer nossa fidelidade, irmãos. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas não têm mais fidelidade. Nós não podemos ser crentes domingueiros. Não podemos. Nós temos 2 cultos na semana. Tem igrejas que tem 5, que tem 4, que tem 3. Nós só temos 2. Só que nós não temos fidelidade suficiente, ou como Ana, para estar nos 2 cultos. Sabe uma coisa, irmãos, que desde que eu cheguei aqui eu fico sem entender? Porque na nossa cidade, irmãos, é até errado, mas em partes, né? Mas domingo, culto de domingo lá era sagrado. Podia
chamar a pessoa para fazer o que for. Ele já está programado. Não faz compromisso no domingo, que domingo é dia de adorar o Senhor. Tem 3 cultos: terça, quinta e domingo. Uma grande maioria que não estuda e não trabalha está na terça e na quinta. Mas domingo não pode faltar. Se não morreu alguém, se não tem uma viagem, irmãos, faça o que for, as pessoas não faltam. E eu tive dificuldade de adaptar aqui. Porque, irmãos, infelizmente tem pessoas que faltam no culto de domingo por nada. Irmãos, se você só veio no domingo passado e você vem nesse uma semana inteira, é muito pouco para você se alimentar espiritualmente. Todo dia você acorda de manhã, toma café da manhã, almoço, alguns café da tarde e janta. E aí você acha que para se alimentar espiritualmente, um culto tá bom. Por que que tem muitos cristãos que estão longe de Deus, longe da presença dEle? Porque ao invés de você se aproximar dEle, você tem se distanciado dEle. Aí eu pergunto, você veio no domingo passado, por exemplo. Aí esse acontece alguma coisinha, você não vem. Só no outro domingo, 15 dias, irmãos. Que constância é essa? Que fidelidade é essa? Que amor ao nosso Deus é esse? Se acontece de uma viagem, alguma coisa, eu perco o culto de domingo, irmãos, eu fico perdido na semana. Então, irmãos, quando a gente fala de fidelidade, nós temos que ser fiel ao Senhor nos cultos. Para estar adorando Ele na quarta, adorando no pequeno grupo, adorando no domingo. Nós temos que aprender isso, irmãos. Assim como eu priorizo o meu trabalho, não falto, não chego atrasado, vou debaixo de chuva. Quem aqui já perdeu serviço por causa de chuva? Quando eu entrei no frigorífico que eu falei com vocês, eu morava 6,5 km do frigorífico. Eu tinha uma bicicleta preta. Acordava 3 e pouco da manhã. Vestia a roupa que eu não tinha capa. Colocava uma sacola no pé. No início não tinha capa. E levava outra meia, outra roupa na bolsa. E marchava, irmãos. Quem conhece Santa Fé, eu saía lá da caixa d'água de bicicleta, debaixo de chuva. Quantas vezes? Por 3 anos. Eu fiquei de bicicleta para depois eu conseguir comprar uma moto. Chegava lá ensopadinho, ia para o vestiário, tirava aquela roupa, pendurava num lugar, trocava a meia, trocava a cueca, trocava tudo, colocava outra roupa para trabalhar no frio, temperatura de 7 graus, negativo, ou melhor, positivo. Nunca faltei no serviço por causa de chuva. Quantos cristãos, irmãos, vê uma pequena nuvem, igual o profeta lá, o servo do profeta viu lá longe, uma pequena nuvem, falou, hoje eu não vou no culto porque vai chover. Aí que é motivo de você vir para adorar a Deus, porque nós estávamos precisando de chuva, sim ou não? Ai, pastor, eu estou com uma dor de cabeça, hoje eu não aguento ir no culto, aqui é lugar de milagre, enquanto você adora, Deus cura. Ah, pastor, eu não estou com cabeça que eu estou cheio de problema, quem resolve o problema está aqui. E precisamos aprender a entender isso. Então, irmão, nós temos que ter fidelidade em cultuar ao Senhor. Culto de Santa Ceia, então, irmãos. Na minha igreja lá não dá uma ceia na quarta igual nós damos aqui, não. Porque faça sol, chuva, você tinha que estar na ceia. Não priorizou a ceia, vai tomar sol o mês que vem agora. Era assim. Por quê? Porque era um culto que as pessoas priorizavam. E hoje nós estamos vivendo um tempo que muitos vêm, irmãos, quando der, quando dá. Aí, por exemplo, nós sabemos que tem culto quarta, mas aí eu arrumo um bico para fazer na quarta. Não tem fidelidade em estar na igreja louvando e adorando. Irmãos, eu vou falar mesmo.
Porque Deus quer fidelidade. Que cada um de nós tem o desejo de Ana, de estar constante na presença de Deus. Irmãos, porque aprenda isso aqui. Se você não aprender, priorizar o Senhor, porque quando a Bíblia diz que ou você serve a Deus ou a mamão, que é o dinheiro, Deus já sabia, irmãos, que o trabalho por causa do dinheiro seria um Deus poderoso para concorrer com ele. Tem alguém me entendendo aqui? E tem muitas pessoas que falam, não, eu estou apertado, eu vou fazer um bico na quarta. Irmão, Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edifica. Vai com constância e comprometimento servir a Deus, que enquanto você está aqui, Ele está cuidando do teu dinheiro, das tuas finanças, dos teus projetos. Ele vai abrir porta, Ele vai direcionar, porque Ele é o Todo-Poderoso. Ele vai dar um escape, porque Ele não desampara os seus. Davi diz, olha, fui moço e hoje sou velho, mas nunca vi um justo e a sua descendência desamparado, mendigando um pedaço de pão. Então vamos parar desse negócio, eu vou na igreja quando der. Tenha fidelidade ao Senhor, faz uma prova, faz um teste. Honre a Ele, adore a Ele e deixe Ele cuidar do filho dele, da filha dele que é você. Se entrega e honre Ele. Para finalizar, irmãos, Deus quer fidelidade em toda nossa maneira de viver. Diga comigo, Deus quer fidelidade em toda maneira de viver. Toda sua maneira de viver. Ele quer fidelidade sua em cultuar. Quando você vem aqui, você tem que ter fidelidade para cultuar e adorar Ele. Ele quer fidelidade sua nas ruas. Fidelidade nas ruas. Fidelidade no trabalho. Ele quer fidelidade na sua adoração. Todo mundo aqui sabe, irmãos, o que é adoração? Na sua oração, a sua oração precisa ter adoração, gratidão, e depois você apresenta o que você precisa. O que é adoração? É você reconhecer que Deus é Deus, que Ele é soberano, que Ele é poderoso. O que é ser soberano? Deus, irmãos, sem eu e você, Ele continua sendo Deus. E eu e você sem Ele, o que seremos? A Bíblia fala que Deus é soberano, por quê? Ele não pede conselho para ninguém. Ele é o conselho. Ele não pede direcionamento, Ele faz o que Ele quer, do jeito que Ele quer, na maneira que Ele quer e na hora que Ele quer. Ou seja, Ele é soberano. Ele é a autoridade máxima. Então a adoração é você dobrar o seu joelho por alguns momentos, honrá-lo como Deus, adorando a Ele. E aí você vai dizer palavras, ô Senhor, o Senhor é o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. O Senhor é o meu Deus, o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é Rei sobre todos os reis. Não há Deus como o nosso Deus. Ao Senhor eu louvo, ao Senhor eu te exalto, eu te engrandeço, porque não há Deus poderoso como o Senhor. Você reconhecer a grandeza dEle na sua oração. Isso é adoração. Deus quer fidelidade na nossa adoração. Deus quer fidelidade nas nossas prioridades. Deus quer fidelidade nas nossas prioridades. Às vezes a gente vê pessoas dizendo, pastor, eu não tenho tempo. Pastor, eu não faço isso porque eu não tenho tempo. Não é, irmãos, que você não tem tempo. É porque se você não tem prioridade. Você não faz isso ou aquilo porque você priorizou outra coisa. Não é porque não tem tempo. E aí nós temos sim família, filhos, trabalhos, dentre outras coisas.
mas Deus quer a tua prioridade. Que Ele seja prioridade na sua vida. Deus, irmãos, também quer que a gente seja fiel nos nossos dízimos e ofertas. Eu cobro os obreiros muito sobre dízimos e ofertas. Só que, irmãos, a partir do momento, entenda isso, que eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador, eu batizei, aí eu decidi, pastor, eu vou ser membro desta igreja, eu vou fazer parte desta igreja. A partir desse momento, irmãos, eu passo a ter direitos e deveres nessa igreja. Você tem o direito de ceiar, você tem o direito de fazer parte de um grupo, você tem o direito de se destacar e começar a ser um líder, uma liderança. Só que você tem os deveres de se comprometer a vir nos cultos. Você tem o dever de participar dos trabalhos. Você tem o dever de ser parte desta família em tudo. Você tem o dever de ofertar. Você tem o dever de dizimar. Você tem o dever de estar juntos no propósito da igreja, que é construir hoje. E nós precisamos, irmãos, de ser fiel nos nossos dízimos e ofertas. Então, às vezes eu cobro os obreiros, mas a partir do momento que a pessoa se torna membro, ele precisa honrar esse compromisso. A partir do momento que a pessoa se torna membro lá do CPP, não sei se aqui tem CPP, ABB, ou qualquer outro clube, quando você torna sócio, você não tem a responsabilidade de ajudar a manter aquele clube? Sim ou não? E com a igreja não é diferente. A partir do momento que eu sou parte da igreja, eu preciso ajudar a manter essa igreja. Nós precisamos também, irmãos, de fidelidade em toda a nossa maneira de viver. Como é que você está vivendo a sua vida? Está sendo fiel? É importante, irmãos, entender que nossa fidelidade às vezes gera sacrifício. Repita isso comigo. Às vezes, a minha fidelidade gera sacrifício. E eu encerro aqui. A fidelidade de José levou ele para onde? Para a prisão. Então precisamos entender, irmãos, que não é fácil ser fiel, mas é necessário, porque Deus requer isso de nós. E às vezes, a nossa fidelidade, no caso de José, ele foi fiel e não cedeu ao pecado com a mulher de Potifar. Infelizmente, ele foi levado à prisão por causa da sua fidelidade. Abraão, irmãos, ele quase perdeu o seu filho por causa da sua fidelidade. A fidelidade de Daniel levou ele à cova dos leões. Ele passou a noite inteira na cova dos leões. A fidelidade de Sadraque, Mesaque e Abidnego levaram eles para a fornalha. Então, para vivermos uma vida de fidelidade, às vezes vamos ter que enfrentar sacrifícios. Só que sabe qual é a alegria que Deus nos dá? Sabe por que vale a pena ser fiel? Por quê? Porque a fidelidade de José quase levou a ele à prisão, mas Deus arrancou ele de lá e colocou ele como governador. Abraão quase perdeu seu filho, mas na última hora Deus diz: não faças tal, que agora eu sei o quanto você é fiel e que eu sou a sua prioridade. A fidelidade de Daniel levou ele para a cova dos leões, mas Deus faz os leões dormir e Daniel ainda dorme em cima dos leões como travesseiro. Sabe o que isso diz para nós, irmãos? Que por mais que a nossa fidelidade gere sacrifícios, o nosso Deus garante vitória em meio ao sacrifício. Você pode glorificar ao Senhor? Se coloca de pé. Feche seus olhos. Se esta palavra falou ao seu coração, se você em alguma área da sua vida ainda
precisa desenvolver a fidelidade. Peça para o Senhor te ajudar. Peça para o Senhor te dar forças. Peça para Ele te direcionar. Que possamos de todo o coração orar e dizer: Senhor, me ajude a ser como Ana, que com 84 anos, próximo de 84 anos, ela servia o Senhor com intensidade. Feche os seus olhos, é você e Deus agora. O que a palavra tocou o seu coração? Fale com Ele. Qual é a área que o Senhor quer que você melhore sendo fiel? Fale com Ele nessa hora. Ele quer ouvir a tua oração. Uma vez que você reconhece que precisa melhorar e você pede a ajuda dEle, você vai alcançar misericórdia e graça dEle para poder continuar. Senhor, aqui, meu Pai, está a tua igreja, aqui está o teu povo, e ministrei, Deus, esta palavra de forma simples, mas foi o que o Senhor colocou no meu coração hoje. Pai, nos ajude, começando por mim, Pai, a ser mais fiel ao Senhor. Nos ajude, Pai, a ter uma vida de fidelidade ao nosso Deus, que é o único Deus que é digno e merecedor de toda a honra e toda a glória. Oh, Pai, nós queremos te honrar, nós queremos te exaltar, nós queremos te glorificar. Oh, Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, quebra as barreiras, tira todo impedimento e nos ajude a romper, nos ajude a continuar, Pai. Oh, Deus, nos ajude a honrar o Senhor como Paulo. Nos ajude, Pai, a nos empenhar com toda a nossa força para sermos fiel ao Senhor. Nos ajude, Pai, aquilo que o Senhor tem tocado. Cada um de nós, Pai, nos ajude a ver, enxergar e nos ajude a ser melhor. Nos ajude, Pai, porque a nossa meta, o nosso propósito é sermos mais parecidos com o Senhor a cada dia. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Diga comigo assim: Senhor, em nome de Jesus, eu creio que a minha vida vai melhorar. Eu vou melhorar. E quero manter a minha fidelidade ao Senhor. Em nome de Jesus. Me ajude, Senhor. Me ajude, Senhor. Eu sou, diga, eu sou totalmente dependente de Ti. Continue comigo. Diga, continue comigo nessa caminhada. Em nome de Jesus. Amém? Creia nesta palavra, irmãos, em nome de Jesus.